costuma fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos. Irmãos, o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Vejamos o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo narrado por Mateus capítulo 14, versículos 13 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e todos os pedaços de pães que sobraram recolheram ainda 12 cestos, e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos ilumine, nos capacite, que nós possamos tirar proveito e que possamos compreendê-las para que elas possam produzir em nós o verdadeiro efeito, aquele efeito que Jesus quer, que sua palavra, proferida pela boca de Jesus Cristo, que é a boca de Deus, pois ele é o homem, Filho de Deus encarnado no meio de nós, Filho do homem, e ele está falando pela boca de Deus do Pai, porque ele é o próprio Deus. O que Jesus quer nos ensinar com isso? Nós vimos ali a leitura nos dizer, através do evangelista Mateus, que era tarde, já era de tarde. Então eles disseram a Jesus que seria melhor despedir aquela grande multidão para que eles fossem às cidades comprar algo para comer. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmo de comer. Eles disseram: Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus ergue os olhos para o céu e abençoa aqueles pães e aqueles peixes, e depois dá aos discípulos e manda distribuir às multidões. A palavra nos diz que todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda sobraram 12 cestos dos pedaços que sobraram de pães e peixes. Então Jesus multiplicou aqueles 5 pães, aqueles peixinhos, ao ponto de todos saciarem sua fome
e ainda sobrou 12 cestos. Por que 12 cestos? 12 cestos simboliza os 12 discípulos de Jesus e as 12 tribos de Israel. Tem um grande sentido o número 12 na Santa Escritura. E nós devemos compreender que a partilha entre nós é um exemplo para nós. Nós vimos aqui que os discípulos sugeriram a Jesus que despedisse a multidão para que fosse à cidade comprar alimentos. Mas o importante não é o dinheiro que nós temos para comprar aquilo que queremos, alimentos, etc. e assim por diante. Não. O importante é a partilha. A partilha, ela tem um efeito especial muito maior do que o dinheiro. O que significa isso? É como se fosse o fermento que aquela mulher preparou com 3 porções, que aquela massa de pão cresceu. É como aquela semente de mostarda, que era a sementinha tão pequena que a árvore cresceu ao ponto de abrigar as aves do céu. Então é a partilha que todos nós devemos ter, porque quanto mais nós partilharmos, o Senhor nos dará mais e mais e mais. Amados irmãos, um santo e maravilhoso dia, uma semana iluminada e repleta de realizações e muitas bênçãos de Jesus Cristo, nosso Senhor, para todos. E de uma maneira toda especial, não poderia deixar de passar, a Família Batista, o grupo do WhatsApp. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, assim seja. Amém. Uma ótima semana para todos. Quando alguém se ajoelha